Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Nós vamos conversar um pouco hoje dentro dos 8 primeiros versículos aí do capítulo 1 de Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 8. Quero convidá-los para que me ajude na leitura destes versos aí. Então vamos alternando a leitura até chegarmos ao verso de número 8. Diz assim a palavra de Deus: no princípio, ou melhor, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Amém. Mais do que uma praxe antes da mensagem, vamos novamente orar? E assim como eu te convidei para alternar a leitura, quero te convidar também a orar. Nesse momento, peça a Deus que fale por meio da palavra dEle, do Espírito Santo, não obstante o instrumento ser pecador, falho, mas que haja clareza naquilo que Deus quer falar ao teu coração nessa noite. Esse é o nosso anseio, Senhor, de que sejamos alimentados por Ti neste momento. O intuito de sairmos dos nossos lares para este lugar é o intuito de bendizer o Teu nome, de reconhecer o quanto o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Mas é também, de alguma forma, sermos alimentados por Ti, como o alimento diário que nós temos. Muitas vezes, aquilo que pregamos é recorrentemente ouvido pelos nossos irmãos e por nós mesmos. Mas assim como um alimento diário, muitos talvez se alimentam diariamente de carboidratos aqui, muitos se alimentam diariamente de legumes e verduras. Assim também, mesmo que a sua palavra seja repetida ou recorrente os temas, ela nos alimenta como estes alimentos na esfera que material nos alimenta diariamente. Então, ó Deus, que de alguma forma este alimento de hoje produza um fortalecimento na nossa vida, um ânimo para a nossa caminhada com o Senhor aqui. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este início de ano tem sido um início de ano assim com situações que têm trazido uma comoção a nível nacional. É impossível a gente não se comover, a gente não querer se movimentar diante do que aconteceu aqui na nossa cidade vizinha, Brumadinho. Até como igreja, nós pensamos em algumas linhas de frente para sermos efetivamente misericordiosos com esta situação. Não obstante não efetivamente conseguirmos, mas essa questão de Brumadinho, sem dúvida alguma, mexeu com a gente, e mexe com a gente. Um outro fato foi aquela questão lá com os meninos
de 14, 16 anos que treinavam e jogavam pelo Flamengo, que morreram queimados. Eu acordei naquela sexta-feira, eu estava de folga, e quando eu liguei a televisão, eu me derramei a chorar, porque eu vivo em parte essa realidade que boa parte dos irmãos, se não todos, sabem. Então a gente vê que poderia ser assim, o nosso filho que estava ali. E o outro baque que talvez para alguns ou muitos aqui foi indiferente, mas foi a morte do jornalista Ricardo Boechat, porque todas as manhãs, quase que religiosamente, eu o ouvia. Levo as crianças na escola e tudo, e 7h30 da manhã ele entrava, e aquilo ali para mim também mexeu demais. Talvez alguns possam falar assim, mas pastor chorou por aquele camarada ateu. Mas lembre-se que lá no livro do profeta Ezequiel, Deus mesmo diz que nem ele tem prazer na morte do perverso. Que a vontade de Deus, no sentido, diz o profeta, é que ele se converta. E aí, por que eu estou trazendo estas situações que se tornaram, agora no início desse ano, algo de uma comoção nacional? Pelo menos alguns destes fatos que eu acabo de narrar aqui. Eu fiquei imaginando, dentro do que eu quero conversar com vocês hoje, eu queria pensar, por exemplo, na questão de Brumadinho. Se nós tivéssemos, eu vou colocar no singular, se você tivesse a possibilidade de tocar aquela sirene para que fosse evacuado ali aqueles trabalhadores da Vale, para que fosse evacuado ali aqueles hóspedes e os proprietários da pousada, como também os moradores dali do Córrego do Feijão, eu pergunto, você acionaria essa sirene? É óbvio que você acionaria. Se você tivesse lá naquele container onde aqueles meninos dormiam, se você pudesse bater forte, fazer barulho naquele, não sei se por ter outros materiais ali junto com aquela chapa, se faz barulho ou não, mas se você pudesse bater, acordar aqueles meninos, falar assim, está pegando fogo, sai todo mundo, eu tenho certeza que você faria isso. Se você pudesse falar como o que trabalhava com o Ricardo Boechat, o Barão, que trabalha com ele pelas manhãs, eu tenho certeza que você faria, como o Barão desabafou um texto que ele fez. Por que você pegou aquele helicóptero? Eu falei que era menos de 100 quilômetros para Campinas, de São Paulo para Campinas. Eu tenho certeza que aqueles que admiravam a pessoa do jornalista avisaria para ele, Boechat, não vai de helicóptero, vai de avião, ou melhor, vai de avião não, vai de ônibus, vai com aquele teu carrinho lá que você faz questão de dizer que era só para te levar para onde você queria e não tinha luxo, não tinha nada. Por que eu estou ensejando estes fatos ocorridos que mexeram de alguma forma com a gente? Porque estas coisas mexeram com a gente e foram vidas que se foram, vidas que viveriam, vamos colocar dentro da expectativa de vida do Brasil, uns 80 anos, vamos colocar, havendo ainda vigor, 90, mas eles morreriam um dia. Para a gente, como os meninos, poderíamos falar assim, morreram de forma prematura, e morreram realmente. Para muitos que ainda nem encontrados foram ali, naquela avalanche ali em Brumadinho, morreram cedo, prematuro. Jairo, eu estou olhando o Jairo que está lá atrás, na quinta-feira passada, agora o Jairo orando aqui, dando nomes de colegas de trabalho, alguns que ainda nem foram encontrados e talvez nem serão encontrados. Estou olhando aqui o nosso seminarista, irmão Lucas, bombeiro militar, que inclusive esteve lá como um dos bombeiros tentando encontrar corpos. E eu tenho certeza, se estivéssemos nestas situações e podendo prever isso,
e alertá-los, nós faríamos isso. E aí eu queria pensar, fazendo essa analogia agora com vocês, dentro da esfera eterna. Eterna. Porque nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que todos nós vamos morrer. Se tem uma certeza que nós devemos ter aqui, é que nós vamos morrer. Mas existe uma outra certeza que a gente deve ter aqui, que nós vamos ressuscitar. Não somente nós, mas a humanidade toda irá ressuscitar. E ainda à luz da palavra de Deus, alguns, após ressuscitar, viverão no novo céu e na nova terra. E outros que ressuscitarão, irão para o inferno. Descrito na palavra de Deus, principalmente no livro de Apocalipse, como um local terrível, um local de dor. E agora vai aqui uma observação importantíssima. Um lugar, tanto o novo céu como a nova terra, como o inferno, um lugar eterno. Eterno. Não vai ter mais 90, 100 anos. Eterno. E aí eu fico pensando na gente, como discípulos de Cristo, que temos uma boa notícia, que temos a sirene para tocar e dizer: se você morrer, você está prestes para ir para a eternidade, não só distante de Deus, mas uma eternidade com choro e ranger de dentes. E na maioria das vezes, o que a gente percebe são discípulos de Cristo. Eu estou tentando evitar o termo igreja, porque parece que igreja dá a ideia que é aquele meu irmão lá, não eu. E nós, como discípulos de Cristo, tendo esta boa notícia em nossas mãos, para avisar os jovens, os meninos, os adolescentes, as crianças, muitas vezes, e principalmente nos últimos tempos, temos nos tornado apáticos, deixando pessoas caminharem a passos largos para o inferno. Vocês estão entendendo até aqui? Vamos olhar para o Evangelho de Marcos aqui. E é isso que eu quero pensar com vocês um pouquinho. Marcos, ele começa o Evangelho dele dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, em outras palavras, Marcos está dizendo para mim e para você: a boa notícia chegou. A sirene para tocar, para que os homens estejam alertas, atentos em relação à sua vida, à sua eternidade, chegou a boa notícia. E esta boa notícia, Marcos está dizendo para a gente aqui, essa boa notícia tem um conteúdo. Não é apenas uma boa notícia: a barreira está estourando, está pegando fogo, o helicóptero vai cair. Mas é uma boa notícia com um conteúdo por trás desta boa notícia. Ele diz, a boa notícia se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele faz questão de mostrar a divindade do Salvador dos homens. Eu trouxe aqui parte da nossa confissão de fé, no capítulo 8, descreve um pouquinho quem é Jesus, e eu quero ler para vocês. Diz assim: Filho de Deus, igual ao Pai, e exata representação da sua natureza, voluntariamente deixou a glória do céu, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem e nasceu Deus homem, andou sobre esta terra em perfeita obediência à lei de Deus, e então na plenitude do tempo foi rejeitado pelos homens e crucificado. Na cruz ele carregou os pecados do seu povo, foi desamparado por Deus, sofrendo a ira divina, e morreu condenado. No terceiro dia, Deus o ressuscitou dentre os mortos como declaração pública de que sua morte foi aceita, o castigo pelo pecado foi pago, as demandas da justiça foram satisfeitas, a ira de Deus foi aplacada.
40 dias após a ressurreição, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, ascendeu ao céu, onde está assentado à destra de Deus Pai. E a ele foi dada glória, honra e domínio sobre tudo. Ali na presença de Deus, ele representa seu povo e intercede com pedidos especiais a Deus em seu favor. Esta é a boa nova de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. Marcos está dizendo para mim e para você, meus irmãos, que nós temos uma boa notícia da parte de Deus, que se chama Jesus Cristo. 100% Deus, Filho de Deus, que desceu da sua glória, igual a Deus, mas desceu da sua glória, e viveu como homem, perfeitamente como homem, e perfeitamente submisso à vontade de Deus, a ponto dos seus discípulos declararem, discípulos que andaram com ele, disseram, dolo algum a chama em sua boca. Eu já falei isso aqui, repito, eu costumo dizer, às vezes nós olhamos para algumas pessoas, alguns irmãos, e a gente fala assim, gente, aquela pessoa ali deve ser santa. Quer conhecer se é santa realmente ou santo? Ande, conviva na casa. A gente olha principalmente os grandes pregadores que estão na mídia, reverendo Hernando Dias Lopes, é claro que é uma bênção, mas deve ser santo. Mas ande com ele que você vai perceber. Augustus, ande com ele que você vai perceber. Antônio, ande com ele que você vai perceber. Mas Jesus Cristo não. 100% homem, mas 100% santo. Existe então esse conteúdo, irmãos. A boa notícia que Marcos nos diz, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, traz esse conteúdo. Nós estamos ainda estudando a carta aos Romanos, nas quintas-feiras aqui, e o texto que entrou na liturgia logo no início, Romanos 10, 9, que é inclusive esse texto que nós estudamos na semana retrasada, diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. E a gente pensa, às vezes, que é simplesmente as pessoas declararem isso. E nós vimos aqui na quinta-feira que não. Quando o apóstolo Paulo diz, se confessares que Jesus Cristo é o Senhor, o que Paulo está dizendo, se você confessa que Jesus Cristo é Deus, o que Paulo traz ali para mim e para você é, se você reconhece a natureza divina de Cristo, que Ele é 100% Deus, eternamente gerado pelo Pai, e com o teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, destacando a natureza humana de Jesus. Ou seja, você ao conhecer esse conteúdo das boas novas, Ele diz, vocês serão salvos, ou você será salvo. O maior evangelista talvez do século XX, ou talvez não, certamente do século XX, Billy Graham, entrevista já depois, vamos dizer assim, de ter praticamente parado de fazer cruzadas evangelísticas, ele disse, se eu pudesse voltar atrás, eu voltava. E não faria mais cruzadas evangelísticas. Não lotaria mais um Mineirão, agora eu estou contextualizando. Mas ele diz, eu ensinaria a igreja a fazer discípulos. Porque ele percebeu ao longo de tanto trabalho que ele realmente teve, que diante de tantos que vinham à frente, dizendo que com o coração, com a boca se confessava Jesus como Senhor, com o coração crendo, pouquíssimos permaneceram na igreja, porque não conheceram o conteúdo das boas novas, ficaram apenas com o cabeçalho das boas novas. Marcos diz para mim e para você, que temos uma boa notícia, ela chegou, e essa boa notícia é Jesus Cristo. E existe um conteúdo na pessoa de Cristo que eu e você precisamos anunciar. Não é simplesmente dizer, Jesus Cristo é Salvador, mas dizer por que Jesus Cristo, Ele é 100% Deus. Porque homem algum
poderia realizar o sacrifício que ele fez, porque todo homem está morto no seu delito e nos seus pecados. Porque todo homem, como disse Paulo em Romanos 3, não há um justo sequer nesta terra. Por isso que Jesus Cristo, Filho de Deus, 100% Deus, precisou se tornar homem. E por que ele se tornou homem? Falávamos aqui na quinta, eu repito, porque Deus, diferentemente da gente, Deus não quebra aliança, Deus não quebra pacto. Homens quebram pacto, desde pacto do casamento, pacto de trabalho e outras coisas mais. Porém, Deus não quebra pacto. Deus no Éden, com o primeiro homem que representava a raça humana, ele fez um pacto chamado Pacto das Obras. E ele disse: se obedecer, como consequência, vida. Se desobedecer, como consequência, morte. E todos nós sabemos o fim dessa história. O homem desobedeceu, como consequência, morte. Mas Deus não quebra o pacto, a aliança. Deus não é aquele marido que tira a aliança e diz: toma aqui. Deus, ele manteve a aliança no seu dedo. E aí, o que ele faz? Ele envia seu filho, na forma de homem, 100% homem, para cumprir este pacto, esta aliança das obras, que o primeiro Adão não cumpriu. Então, ele cumpre um pacto das obras na vida do segundo Adão, que é Jesus Cristo. O que para nós chamamos de aliança de graça, de favor imerecido, para Cristo foi aquela aliança das obras que o primeiro Adão não cumpriu. É isso que nós precisamos quando entendemos essa boa notícia que é Cristo. Mas vamos um pouco mais. Marcos nos ensina que essa mensagem, ela é anunciada através de mensageiros. Olha o que Marcos diz do verso 2 ao 4. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Neste contexto aqui, Marcos está dizendo que a boa notícia, ela vem através do mensageiro João Batista. Mensageiro profetizado não só por Isaías, conforme está aqui, mas também por Malaquias, porque aqui tem um texto tanto de Malaquias como de Isaías, Malaquias 3:1 e Isaías 40, verso 3. E é assim, gente, o modo de Deus anunciar a boa notícia, Jesus Cristo. Deus poderia fazer de outras maneiras? Poderia. Deus poderia fazer através dos anjos? Poderia. Deus poderia fazer de uma forma mística o anúncio da boa notícia? Poderia. Mas ele resolveu fazer com que a boa notícia viesse por meio de pessoas, de homens e mulheres, que ele vai resgatando pela sua maravilhosa graça. E foi assim com João Batista. Alcançado por essa boa notícia, já pré-anunciava este evangelho, esta boa notícia poderosa. E aí outro texto que nós lemos, lá em Romanos, vamos até o texto de Romanos capítulo 10. Se eu não levá-los a outro texto, não sou eu, né, irmãos? Vocês já estão acostumados, né? Difícil o pastor Antônio pregar e ficar lá só no texto base. Romanos capítulo 10, do verso 13 a 15. Olha o que disse Paulo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este invocar significa todo aquele que colocar a sua vida nas mãos de Deus será salvo. E aí verso 14 ele diz: como porém invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Meu irmão, minha irmã, a forma dessa boa notícia chegar para as pessoas que estão ao nosso redor, no convívio com a gente, é através da sua vida. E deixa eu te falar, eu mesmo já certa vez citei isso, talvez não uma, mas 2, 3 vezes, mas eu hoje, com a maturidade que a gente vai tendo na caminhada com a palavra de Deus, eu tenho uma certa observação a fazer. O que eu estou querendo dizer? Francisco de Assis diz a história que ele dizia assim: pregue, pregue, e se possível com palavras. Ou seja, pregue com a sua vida, com o seu testemunho, ok. Mas pregue realmente abrindo a boca e mostrando o conteúdo desta boa notícia. É claro que o testemunho muitas vezes pode desabonar a nossa fala, mas pregue realmente a boa notícia, ensine, abra a Bíblia, fale da palavra de Deus para aquelas pessoas que estão indo para uma eternidade sem Cristo. A forma como Deus resolveu trazer esta boa notícia para a humanidade foi através de homens e mulheres resgatados por esta boa notícia. E isso, eu coloquei aqui, requer disposição para falar. Isto requer não só proclamação, mas persuasão, fazer com que a pessoa entenda e veja a importância do que compreendeu, se ela compreendeu aquilo que ela ouviu. Isso requer a transmissão de um conteúdo de verdades e não de uma opinião de alguém, mas da revelação de Jesus e de seus apóstolos. É isso que nós precisamos nos certificar. Em outras palavras, tomo novamente o que eu acabei de falar do Billy Graham. Não é simplesmente proclamar, mas é aferir das pessoas se elas estão entendendo aquilo que você está proclamando, pregando e declarando a boa notícia para ela. Não é simplesmente falar Jesus salva, mas explicar por que Ele salva, por que Ele é Salvador. E isso, irmãos, eu falo com muito temor e com muita clareza, sem medo assim de errar. Nós temos deixado a desejar em relação desse anúncio, dessa boa notícia que é por meio da gente. Cada vez mais a igreja tem se tornado uma igreja ensimesmada, uma igreja para dentro dela, para si mesma. Uma igreja, eu não estou dizendo que não podemos ter programações e tudo mais, nós não podemos ser uma igreja ensimesmada somente para a gente. Temos que ser uma igreja para fora, temos que ser uma igreja para o bairro Sagrada Família, que eu repito, é o bairro mais populoso de Belo Horizonte. Temos que ser realmente uma igreja lá dentro do condomínio que moramos, num apartamento. Temos que ser igreja lá no local de trabalho. Nós estamos vendo a barreira, a avalanche levando as pessoas, as vidas para a morte, e nós não estamos tocando a sirene que está em nossas mãos, esta boa notícia. Nós não estamos avisando os jovens e adolescentes que eles podem ir para o inferno a qualquer momento. Estamos deixando se queimar pela vida. Na oração que o presbítero Gedaias fez, em parte ele contemplou, muitos estão vivendo como só existisse essa vida. E não existe somente essa vida, há vida após a morte, porque haverá ressurreição de todos. E como igreja nós não estamos alertando as pessoas disso. Foi através de João Batista que a boa notícia foi anunciada. E é através da sua vida e da minha vida que a boa notícia chega à vida das pessoas. É dessa forma. Agora, voltando a Marcos capítulo 1, eu destaco uma outra coisa aqui. A boa notícia, ela exige uma resposta correta.
Olha o que Marcos narra para a gente a respeito de João Batista quando pregava esta boa notícia. Versos 4 e 5 novamente. Novamente o 4 e o 5. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados. Passe talvez uma página aí, olhem os versos 14 e 15 deste mesmo Evangelho, capítulo 1. Agora são as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Leiamos, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A boa notícia, gente, ela requer daqueles que ouvem uma resposta. Pode ser que a resposta seja a rejeição dessa boa notícia. Como os judeus, Paulo denunciou isso. Só para que vocês entendam, eu não preciso ir lá não, mas aquele texto de Romanos 10, de 13 a 15, que fala da necessidade de irmos levar esta boa notícia, o verso 16 diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? É claro que muitos, ou talvez alguns, não receberão esta boa notícia, ou melhor, não responderão a esta boa notícia de forma adequada. Irão rejeitar esta boa notícia. Isto é claro na palavra de Deus. Mas como nós não sabemos quem rejeitará esta boa notícia, nós temos que, ao levar esta boa notícia, exigir. A palavra eu estou colocando mesmo tão contundente, uma resposta correta. E qual é a resposta? Arrependimento e fé. E o que é arrependimento? Arrependimento tem algumas características. Mudança de mente. O que é mudança de mente? Aquele que roubava, não o quê? Não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. É aquilo que nós chamamos no termo metanoia, mudança de mente. É aquilo que eu creio que o Espírito Santo de Deus e a palavra fez na minha vida e na tua vida. O que é arrependimento? É tristeza pelo pecado. É chorar por ter pecado contra um Deus santo e tão bondoso. Não chorar porque o pecado pode nos impedir de receber algo de Deus, mas porque pecamos contra uma pessoa tão bondosa, tão amorosa para conosco. O que é arrependimento? É reconhecimento pessoal e confissão do pecado. O que é arrependimento? É afastamento do pecado. O texto que a gente usa às vezes aqui no momento de confissão é: bem-aventurado aquele que confessa o seu pecado e deixa, abandona. Isso é arrependimento. O que é arrependimento? É renúncia da autojustiça e das boas obras. O que é arrependimento? É voltar-se para Deus. O que é arrependimento? É obediência prática. O que é arrependimento? É obra contínua e aprofundada de arrependimento. Isso é arrependimento. É tão interessante quando a característica de arrependimento, por último, como eu citei, obra contínua e aprofundada de arrependimento, porque Martinho Lutero, quando fixou as 95 teses, lá na igreja do castelo lá de Wittenberg, na Alemanha, a primeira tese ele começou falando de arrependimento. E olha o que ele disse, olha só, à primeira vista, melhor, o que ele colocou? À primeira vista isso parece... Perdão, eu não estou lendo a tese. Ele diz assim, já a primeira das teses diz: quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo diz arrependa-se, Ele quer que toda a vida dos que creem sejam arrependimento. A primeira tese de Martinho Lutero, ele diz que toda a vida daqueles que creem em Jesus, que toda a vida, toda a caminhada, pense num verbo no gerúndio, deve ser arrependimento. Aí vem um comentário. À primeira vista, isso parece um pouco desanimador. Lutero parece estar dizendo que os cristãos nunca farão muito progresso na vida. Esta
obviamente, de modo algum foi a observação de Lutero. Ele estava dizendo que o arrependimento é um modo de progredirmos na vida cristã. De fato, um arrependimento abrangente, que inclui toda a vida, é o melhor sinal de que estamos crescendo de maneira profunda e rápida no caráter de Cristo. Então, veja bem, uma vida contínua de arrependimento aqui nesta terra. Isso não é sinal de que estamos estagnados na vida cristã, pelo contrário, estamos crescendo à semelhança de Cristo. A boa notícia requer uma resposta correta. A boa notícia requer também, como disse Jesus aqui no verso 15, requer fé. E o que é fé? Fé, eu coloquei aqui, é confiar naquilo que Deus fez por nós mediante seu Filho. Fé é termos que abandonar todas as outras confianças e colocá-la exclusivamente na pessoa e na obra de Cristo. Fé é crer que o que Deus fez, Ele fez por nós para nos reconciliar com Ele mesmo e nos dar a vida eterna. Isto que é fé, é abandonar, resumindo, toda a confiança na gente, na nossa justiça. Então veja bem, irmãos, não é fácil fazer discípulo, requer esforço, requer tempo, requer dedicação. É muito fácil a gente requerer das pessoas, pela proclamação, uma mudança de vida. Mas quando a gente olha como Jesus fez discípulos, Ele fez discípulos caminhando com as pessoas. Ele foi ensinando as pessoas. E Ele foi trazendo uma resposta dos lábios destas pessoas e da vida, uma resposta correta, uma vida de arrependimento e uma vida de fé. Percebam a vida dos discípulos. Impulsivos, pecadores constantes. Olhem a vida dos discípulos depois do discipulado de Cristo. Vidas moldadas, arrependidas aos pés do Senhor. Por último, o que eu destaco aqui para a gente é que a boa notícia sempre será maior do que os mensageiros. Parece uma coisa óbvia, mas infelizmente nos nossos dias não. A boa notícia, que é Cristo, o Evangelho, sempre será maior do que os mensageiros. Olhe aí os versos 7 e 8 de Marcos capítulo 1. E pregava dizendo, está se referindo a João Batista: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Hoje o que mais nós percebemos são mensageiros dessa boa notícia querendo roubar glória que é somente de Deus. E Deus mesmo já disse em Isaías 42, 8, desta forma: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de esculturas. Quando nós pregamos essa boa notícia, queridos, nós temos que dar glória a Deus. Nós não podemos ficar na reta, na mira de roubar a glória de Deus. E quantas denominações, quantas pessoas querem roubar a glória que é somente de Deus. João Batista, ele tinha isso muito claro. Eu imagino João Batista falando: eu entendi que a boa notícia, que é Cristo, ela é pregada através da minha vida. Eu entendi que essa boa notícia exige uma resposta correta. E eu entendi que quando as pessoas se voltam para Deus, se arrependem dos seus pecados e creem no Filho de Deus, a glória é de Deus e não minha. Mas muitos hoje querem roubar a glória de Deus. E nós somos tentados a isso, irmãos. Você acha que depois de uma mensagem que pessoas gostaram, você não gosta de receber um elogio? É claro que gosta. Mas a glória é de Deus.
Muitos hoje querem roubar glória de Deus. E não foi só João Batista que tinha essa consciência. O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios 9:16, ele diz assim: porque se anuncio o evangelho, quem sabe diz comigo, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim, olha a palavra que ele traz, sobre mim pesa esta obrigação. Então, pregar a boa notícia, as boas novas, é uma obrigação daqueles que são discípulos verdadeiramente de Cristo. Não é um luxo, não é um acessório, não é algo que eu devo fazer porque eu vou ser reconhecido como um crentão, como uma pessoa boa, mas é porque pesa. A ideia é de algo nos jogando para baixo. É como se algo estivesse trazendo um peso sobre nós. E ele diz então: ai de mim, se não pregar o evangelho. Eu concluo aplicando algumas perguntas para a gente. Primeiro, essa boa notícia que traz a vida eterna no novo céu e na nova terra, que traz a reconciliação com Deus, já agora, foi abraçada por você? Olhando assim, eu vejo quase todos são membros, se não são membros, são conhecidos e frequentam. Talvez possa ser uma pergunta inadequada. Pastor, somos membros. Você preparou essa mensagem evangelística que está trazendo para a igreja? Não, preparei essa mensagem para a gente mesmo. Essa mensagem, essa boa notícia já foi abraçada por nós? Se foi, você já respondeu a esta boa notícia de forma correta? Você vive uma vida de arrependimento para se assemelhar ao Filho de Deus, Jesus Cristo, o primogênito de muitos irmãos? Você tem a fé salvadora? O que é a fé salvadora? É você crer e confiar na palavra de Deus, que é por meio de Jesus Cristo, que Ele te garante a vida eterna, a salvação. Se ok, glória a Deus, bênção demais. Uma segunda pergunta para pensarmos: você tem tido esse peso sobre tua vida, como o apóstolo Paulo tinha, de pregar esta boa notícia para as pessoas? Será que semanalmente ou no dia a dia você balbuça no teu coração ou com teus lábios mesmo, dizendo assim: ai de mim, porque eu não estou pregando o evangelho? E o ai de mim é um ai de desespero. Sabendo você que Deus resolveu salvar os homens, obviamente por meio do seu Filho, mas através do anúncio da boa notícia pela sua vida, você tem tido esta consciência: ai de mim, se eu não pregar esta boa notícia, se eu não acionar esta sirene de que está vindo um avalanche que vai levá-los eternamente para o inferno? Ai de mim, se eu não bater lá no container e dizer: sai, garotada, dessa vida. Vou dar uma de Cleómenes aqui: sai da pornografia, sai daquilo, sai do outro, sai que isso vai te levar para o inferno. Nós temos, ou nós estamos embotados, vivendo uma vida apenas de que eu sou crente, eu frequento a igreja. Isso é importante, mas não é tudo na vida cristã. Vamos orar? Sem dúvida, Senhor, estas coisas terríveis que aconteceram nestes 2 primeiros meses deste ano,
de alguma forma mexeram com a gente. Mas eu acredito que estas coisas são sazonais. Elas acontecem, acontecerão, e ainda vai acontecer outras coisas. Tragédias que mexerão conosco. Mas, Senhor, exige uma tragédia maior que a gente sabe. E ela é bem maior em todos os âmbitos, que são vidas, crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres, senhoras e senhores, velhos e velhas, indo para uma eternidade, sem entender esta boa notícia, sem conhecer esta boa notícia, sem responder de forma correta, e nós já ficamos anestesiados com este terror que está por vir. Parece que estas coisas já não mexem mais conosco. E nós estamos vivendo no nosso cantinho, no nosso quentinho, e estamos esquecendo que o método dessa boa notícia chegar para homens e mulheres, jovens e crianças, é através das nossas vidas no poder do Teu Espírito. Então, a minha oração nessa noite, o propósito dessa mensagem é nos despertar individualmente, nos dar não o senso, mas o peso, como disse Paulo, de pregar este Evangelho. E que possamos ver o reino do Senhor avançando. E que possamos ver vidas sendo transformadas. E que nós possamos nos regozijar e nos gloriar em Ti. Porque a Tua palavra diz, se tivermos algo que nos gloriar, devemos nos gloriar no Senhor. Possamos nos gloriar na Tua bondade, de ver aquele ímpio, aquele ateu, que declaradamente fala contra o Senhor, ou ignora, se rendendo aos Teus pés. Que possamos ver nossas famílias, aquele parente crica, chato, que desejamos na carne, até mesmo que vá para o inferno, que possamos ver eles se rendendo a esta boa notícia e respondendo de forma correta, com arrependimento contínuo e com fé. Que possamos ver colegas e colegas de trabalho, de estudo, se rendendo a Ti. Que a gente possa, Deus, levar este conteúdo que nós conhecemos como igreja local. Se tem algo que esta igreja tem um privilégio, é que é uma igreja que conhece a Tua palavra. Pela vida dos servos do Senhor que já passaram por aqui e pela dedicação deles mesmos. Mas nós Te pedimos que sejamos intencionais, que para a gente anunciar esta boa notícia não seja uma sazonalidade, não seja um evento, uma programação que nos impulsione a isso, mas que seja um viver diário, uma filosofia de vida. Se falarmos de outra forma, ajuda-nos, ó Deus, a termos esse peso sobre nós, dioturnamente, porque o que Teu servo orou no início, eu repito, o mundo de hoje está vivendo para o hoje como se não houvesse amanhã, e haverá um amanhã, e este amanhã pode ser terrível, como também pode ser glorioso. A boa notícia está aí sendo anunciada. Ajuda-nos, Pai, como igreja local e individualmente como tijolinho desta construção que se chama Igreja de Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.